queridas irmãs, graça e paz. Eu me chamo Jeane, sou casada com o amor da minha vida, o pastor Wenderson. Temos 3 filhos, Natan, Davi e Josué, príncipes lindos, presentes de Deus. Estamos em Mineiros, trabalhando na Congregação Batista Vida. Iniciamos final de 2019, início de 2020, somos filhos da primeira igreja batista de Santo Hilário, do pastor Tiago. Temos o apoio aí do pastor Inácio, da irmã Miceli. Somos primos do pastor Wésio, da irmã Gilmara, que está aqui no grupo. Somos amigos do pastor Wagner e da Angélica, aí desde a juventude, época de Unijovem, aqui em Mineiros. Glória a Deus. Conhecemos há bastante tempo esses amigos. Não sei se ajudei as irmãs, mas acredito que muitas não me conhecem, mas foi da tentativa de se localizarem aí. Eu também não conheço muitas, nem todas as irmãs do grupo, mas é um prazer fazer parte desse grupo. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos caminhar juntas para a glória de Deus. Estou passando aqui para deixar, o meu desafio, que é o devocional de hoje. E estou gravando aqui para a glória de Deus. E Deus tem falado ao meu coração sobre o tema Não Viva pela Metade. Eu ouvi uma ministração e Deus falou muito comigo. E eu quero compartilhar com as irmãs sobre esse tema. Não viva pela metade, tenha uma vida 100%. O texto que a gente vai estar meditando é sobre esse personagem bíblico. Está lá em Atos 13, versículo 36, que fala assim: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então, esse texto, ele vai falar, nós vamos estar trabalhando aqui nessa meditação sobre Davi. Eu vou tentar ser breve, prometo. Então, Davi, ele só morreu depois que ele cumpriu os propósitos de Deus na sua geração, aquilo que Deus tinha para ele na sua geração. E hoje eu quero trazer para nós esse tema que falou muito ao meu coração. Nós estamos acostumados a essa questão de porcentagem, números, né? Tudo envolve muito número. O seu celular, nessa hora, você tá olhando para ele aí, ele deve estar te informando quantos por cento de bateria tem no seu celular, se tem 70%, se tem 50%, né? Essa numeração está presente muito na nossa vida, essa questão de porcentagem. Quando você for baixar um vídeo, por um exemplo, você fica lá esperando carregar, né? 50%, 60%, até chegar aos 100%, para você poder ver aquilo que você está baixando. Então, a porcentagem, ela está presente na nossa vida. E Deus, ele é o maior interessado que nós vivamos 100%, que nós vivamos a integralidade, que nós tenhamos uma vida integral. Assim como Davi, né, que foi um grande homem de Deus. Teve suas falhas? Teve, mas nós aprendemos até com isso. E hoje nós vamos estar trazendo para nós o exemplo de Davi. Ele viveu os propósitos de Deus, que Deus tinha para ele. E eu te pergunto, quantas de nós aqui já começamos algo e paramos? Não fomos os 100%, paramos na metade. Ou às vezes até antes de chegar na metade. Quantas de nós? Eu sou a primeira a levantar a mão. Acredito que isso é uma experiência que todas nós enfrentamos. Todas nós já passamos por isso. Essa questão de não completar algo. Quem já começou um livro e não terminou de ler o livro todo? Ou quem já fez o projeto de uma vida fitness e não conseguiu ali, começou aqueles primeiros dias, a primeira semana, a caminhada, vamos caminhar. E na outra você já tá, tô cansada, não vou e tal. E para. Vou comer, mais verduras, começa aquele projeto, vai no mercado, compra aquelas coisas mais saudáveis, mais fitness. E quando você vê, parou no meio do caminho. Quantas de nós já fizemos isso? Pois é, mas hoje eu quero trazer para nós essa meditação, a gente ter uma vida 100%, porque Deus é o maior interessado que tenhamos uma vida
100%. E eu sei, hoje nós já estamos aí faltando 5 meses para completar, findar o ano de 2020. E você deve saber como você traz essa meditação diante de tudo que nós estamos vivendo. O mundo parou, né? Temos uma pandemia no ar, coronavírus aí, Jane. Olha aí, máscara, álcool em gel para todo lado. Muita coisa parou, eu sei, mas o Senhor quer que vivamos o melhor para a glória dele, mesmo diante das dificuldades. Então, hoje eu te pergunto, o que você vai fazer com o resto de tempo que nós temos aí, esses 5 meses para viver diante de Deus aí? O que você vai fazer com esse tempo que Deus tem te dado? Esse é o meu convite para você hoje. Vamos viver uma vida 100%? Viver o melhor que Deus tem para nós? Bora lá? Então, nós temos hoje, eu quero falar para você 4 princípios para ter uma vida 100%, para não mais viver pela metade, porque Deus te chamou para a integralidade. Então, o primeiro princípio que eu quero passar com você é: aproveite cada instante com intensidade. Olha só o que fala lá, 1 Samuel 16, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Uau, olha aqui, Davi tinha sido excluído. O profeta ia visitar a casa dele, o pai dele deixou ele de lado, abafou Davi, deixou ele de lado. Mas Davi não ficou ali chorando, né? Se lamentando: oh, meu pai não me convidou, meu pai me deixou de lado. Não, Davi estava trabalhando, ele estava produzindo, ele estava fazendo o seu melhor, estava cuidando das ovelhas, estava ali se preparando. Então, eu aprendo com isso. Precisamos parar de nos vitimar. Precisamos parar de ficar chorando, né? Fazendo de coitado. Não, precisamos continuar. Precisamos servir, precisamos trabalhar. Mesmo quando a situação não está favorável para a gente. Mesmo quando nós estamos cheios de problemas, adversidades, né? Para resolver. Então, mesmo quando não estamos sendo favorecidos, nós precisamos continuar, precisamos servir, precisamos adorar, precisamos continuar trabalhando, produzindo, fazendo o nosso melhor. Nós não podemos parar. Davi não perdeu a sua alegria, continuou lá. Ele era o quê? Tocava harpa, continuou ali, cuidando das ovelhas, cantando suas músicas, continuou servindo ao Senhor. E servindo ali o seu pai, cuidando. Ele não parou, ele não ficou ali choramingando, se vitimando, né? Poxa vida, me excluíram, me deixaram de lado. Ele não fez isso. Entenda isso comigo. Aquilo que parece ser maldição para a nossa vida, em Deus se torna uma arma, se torna uma arma poderosa para nossa bagagem, para aquilo que Deus tem preparado para o nosso destino. Então pega essa aí, aquilo que às vezes parece ser maldição, é Deus preparando a nossa bagagem para aquilo que Ele tem preparado para nós mais adiante. Nós não vemos, mas Ele vê, e Ele está cuidando de nós a cada instante. Então, não sei o que você passou, não sei o que você está vivendo agora, como está a sua vida, mas Deus, Ele está cuidando de você, Ele está preparando você para algo maior mais adiante. Então, nós precisamos viver com intensidade, nós precisamos agarrar as coisas boas que nos aconteceram e deixar aquilo que passou na nossa vida, que nos deixou marcas, que nos deixou, sabe, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Lembra aí dessa palavra, Filipenses. Então, continue adorando, continue cuidando das ovelhas, continue louvando ao Senhor. Ele tem mais para você. Outra coisa que eu vejo aí nos problemas e nas adversidades,
que nos momentos difíceis que nós precisamos viver o nosso 100%. Nós não podemos deixar, por exemplo, porque eu ainda não alcancei o sonho, a minha forma física, ganhei meus filhos, estou acima do peso. Porque eu ainda não estou fitness, né, com o peso que eu gostaria. Eu vou deixar de ser feliz, vou ser infeliz. Não, eu preciso ser feliz com aquilo que Deus tem me proporcionado. Aquilo que eu não pude ter, é Deus me preparando para que hoje eu valorize aquilo que eu tenho agora, né? Então, em tudo nós podemos aprender. O problema é que nós estamos acostumados a viver pela metade. Deus não nos chamou para isso. Deus quer que nós vivamos 100%. Deus quer que nós tenhamos uma vida integral. Então, nós precisamos usufruir da alegria, mesmo quando a gente não tem alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, lembra disso, tá? Então, nós precisamos viver de forma intensa, nós precisamos aproveitar cada instante com intensidade, vivendo aquilo, tá? Passando pela prova, dando glória a Deus, é desse jeito. O Senhor é com você, Ele está te preparando, lembra disso. Lembra também que nós, vivendo no ministério, nós sofremos muito porque servimos pessoas. Então, às vezes, pessoas vão nos deixar, pessoas vão nos trair, pessoas não vão ser verdadeiras com a gente, mesmo a gente dando o nosso melhor, mesmo a gente amando, mesmo a gente fazendo, né, coisas que talvez seria difícil, mas pelaquela pessoa a gente tem feito. E vai chegar um momento que talvez essa pessoa deixou você na mão, não te correspondeu como você esperava. E isso muitas vezes tem nos parado. E não pode nos parar, porque nós estamos aqui para cuidar do rebanho do Senhor, nós precisamos prosseguir. E nós precisamos amar as pessoas, servir as pessoas, mesmo quando elas não estão sendo, como diz, favoráveis, quando elas não estão sendo legais com a gente, como a gente esperava. Tem uma frase do Rick Warren que fala assim: faça o que você fizer, aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar, isso é inevitável. E é uma verdade, assim foi com Jesus. Jesus serviu nessa terra, Jesus amou, Jesus se entregou, e no final da sua caminhada aqui nessa terra, pessoas que estavam próximas deles o negaram, o traíram, o entregaram, né? Então, assim, se aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer com a gente? Mas, assim como Jesus, eu preciso entender que mesmo aquela pessoa que negou ele, no momento que ele mais precisava, o que ele fez? Foi atrás e chamou. Vamos servir. Vem cuidar das minhas ovelhas. Volta aí, Pedrão. Vem cuidar do rebanho. Então, assim, nós precisamos continuar, porque nós fomos chamados para isso, cuidar de pessoas, ajudar pessoas, dar direção, mostrar pessoas o caminho. Então, não pare pelas pessoas que te traíram, continue. Deus tem um projeto especial para sua vida. Você foi chamada para servir. Eu não tô falando não é fácil, eu sei, porque eu já vivi isso, eu tô te falando por experiência própria. Mas não deixe de servir, continue servindo. Você é preciosidade do Senhor e foi chamada para cuidar de outras mulheres, para cuidar da igreja do Senhor. Eu tô te falando porque eu vivi isso. Então não desista. Continue, continue. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Não sei, mas Ele tá falando para eu falar isso aqui. Então, foca naquela pessoa que fala com você, porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, mas foca naquela pessoa que fala assim para você, ó. Eu sei que você é imperfeito. Eu sei que nós temos falhas, mas eu vou caminhar com você, eu tô com você, eu vou te ajudar. Eu vou estar do seu lado servindo o Senhor. Foca nessas pessoas. O problema é que a gente foca nas pessoas que nos deixaram. E isso é que o inimigo quer que a gente faça, foque nessas pessoas, mas nós precisamos focar nas pessoas que estão do nosso lado, naquelas que nós temos sido usadas por Deus para ser bênção na vida delas e tem suas vidas restauradas e muitos testemunhos lindos. Então foca naquilo
que te traz esperança, né? Lembra desse versículo? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória as pessoas que você já abençoou durante a sua caminhada cristã. As pessoas que você já pôde ser bênção. Então, nós precisamos viver com intensidade. Olha só, o segundo ponto. Para a gente viver uma vida 100%. Aproveite as oportunidades para ser promovido. Então, você vai observar em 1 Samuel 16, no versículo 12, vai falar que ele chamou o Davi para a reunião e lá na hora Davi foi. Então, assim, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Davi não ficou chorando lá, se vitimando, tal, deixou. Não, ele foi. Então, quantas vezes a gente deixa de aproveitar uma oportunidade porque a gente tá chateadinho, porque a gente tá magoado? E a gente não pode, a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus tem nos entregado. Porque Deus plantou em nós sementes de grandeza. Nós precisamos nos preparar. Enquanto eles estavam lá na reunião, Davi não parou, ele continuou se preparando, ele continuou ali trabalhando e ele estava o quê? Preparando para o seu propósito, porque quando ele estivesse pronto, Deus o chamaria. Então foi o que aconteceu, Deus o chamou, ele foi ungido ali, você pode ler o versículo aí, você vai ver. Foi ungido ali e ele não perdeu a oportunidade. Então, nós também, nós precisamos continuar nos preparando, tá? Com problema, continua se preparando, não desanima. A alegria do Senhor é a nossa força. Continua firme no propósito. Aproveite as oportunidades. Olha, logo mais adiante, na história de Davi, você vai ver. Apareceu quem? Golias. Deus precisava de uma situação para ali, para as pessoas conhecerem Davi, para as pessoas verem quem era Davi. Porque Deus já conhecia quem era Davi, mas as pessoas não. Então, quando Golias se levantou, não foi para humilhar Davi, mas foi a promoção de Davi. E quantas vezes Golias se levanta na nossa vida e às vezes, ao invés de a gente aproveitar a oportunidade, a gente chora, a gente se faz de vítima, a gente para, a gente deixa. Então, assim, não pare, continue. Aproveite as oportunidades. Se o Golias se levantar na sua vida, dê glória a Deus. Eu sei que é difícil na hora, porque a gente se assusta com os problemas e as situações, mas Deus te chamou e Ele é que vai à frente com você, Ele está com você. Lembra disso, você não está sozinho, Ele está com você. Outra coisa importante que eu queria te falar, que eu anotei aqui, lembra lá que Davi, ele não passou tanto o tempo de lá que ele matou o urso, matou o leão, não foi à toa. Porque a hora que o gigante levantou, com uma pedrinha, Deus estava preparando ele. O urso não assustou ele, nem o leão. Ele resolveu o problema, guardou as ovelhas. Na hora que o Golias veio, ele não se assustou, ele foi, eu vou, pelo nome do Senhor. E quando ele foi ali, o nome do Senhor foi mais conhecido, as pessoas exaltaram o nome do Deus de Israel. Então, aproveite as oportunidades, não deixe as chances passarem na sua vida, agarre elas, esteja disposta sempre, não desanime, certo? Você precisa vencer o medo paralisa, não deixe o medo te parar, continua firme, porque quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso para servi-lo, então continua. Vá, seja ousada para a glória de Deus, com ousadia, leve a bandeira do Evangelho, pregue a palavra do Senhor, não tema, é o Deus Todo-Poderoso que te chamou. Você precisa fazer o quê? Tapar seus ouvidos para aqueles comentários, né? Que você acha que Davi não escutou coisas, né, legais naquela hora, que ele estava diante do gigante. E, certo, com certeza as pessoas falam, nossa, esse menino sem armadura vai ser esmagado com o pé do gigante. Com certeza ele não ouviu coisas legais. Mas o que Davi viu? Tirou os ouvidos da torcida negativa. Ele não escutou. Ele continuou firme. O foco dele, exaltando o Deus de Israel. Eu vou defender o meu povo para a glória de Deus. E a vitória foi certa. O gigante foi ao chão, ele cortou a cabeça dele e o nome do Senhor foi glorificado. Então ali houve a promoção de Davi. Então pega 4 princípios para
viver uma vida 100%, não mais pela metade. Primeiro, aproveite cada instante com intensidade. Segundo, aproveite as oportunidades para ser promovida. Então, o Senhor é com você. Terceiro, você precisa fazer as melhores escolhas. Lembra disso. Você precisa fazer as melhores escolhas. Davi chegou um tempo na vida dele, que você vai conferir lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que fala assim, olha, eu vou ler aqui para você. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, você precisa fazer as melhores escolhas. Davi, nesse momento aqui, ele não fez a melhor escolha. Então, a gente aprende com isso aí também. Ele não fez a melhor escolha. Ele devia ter ido, ele não foi. Glória a Deus, não foi. Mas ele aprendeu depois, né? Mesmo diante do erro dele, ele teve, né, toda aquela história. Aí ele conheceu aquela mulher que já era casada e tal. E Batseba, né? E tiveram um filho e tal, aquela história toda. Mas ele reconheceu o seu erro, né? Ele reconheceu o seu erro e ele, né, teve um arrependimento. Então, o que a gente aprende aqui? Que aquela hora não era a hora dele ficar em casa, era a hora dele ir. Era a hora dele ir, era a hora dele estar ali servindo a Deus no exército, né? E se nós não estivermos onde devemos estar, provavelmente não iremos fazer o que devemos fazer. Então, nós precisamos fazer as melhores escolhas. Não podemos esperar tudo ficar perfeito para servir a Deus. Nós precisamos fazer as melhores escolhas. Ali nós vimos depois todo o processo, Davi se arrepende, reconhece o seu erro diante do Senhor. E lembre-se, o perdão restaura o padrão. E foi por péssimas escolhas de Davi que saiu o que? O Salmo 51, versículo 1, lembra lá? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, mesmo ali diante daquele momento que ele passou, ele não deixou de louvar e de reconhecer, de pedir perdão, de reconhecer a grandeza de Deus sobre a sua vida. E o perdão restaura o padrão. Ele voltou aos caminhos, né? E viu que a escolha que ele tinha feito não tinha sido certa, mas ele resolveu, não parou. Não sei as escolhas que você fez até aqui. Eu não sei se você teve escolhas erradas antigamente aí. Mas o importante é você não parar, entendeu? Continuar, assim como nós aprendemos aqui com Davi, certo? E o último ponto é que precisamos preparar a próxima geração para a gente não ter uma vida pela metade. Nós precisamos preparar a próxima geração. Estamos falando aqui de amor, de cuidado, de discipulado. Precisamos cuidar, né, amar, ensinar. Precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar as pessoas que estão aí para a gente ensinar. E precisamos amar e servir com alegria e estar a todo instante ajudando as pessoas a encontrarem em Deus a sua esperança e a sua direção. Davi, eu aprendo com Davi esse último ponto, ele não construiu o templo, né? Era o sonho dele construir um templo ao Senhor, ele não construiu o templo, mas ele ensinou a sua próxima geração, o seu filho construiu o templo ao Senhor. E nós precisamos ensinar a nossa geração, nós precisamos estar aí discipulando, ensinando, mostrando a eles a palavra de Deus. O que nós temos feito? O que nós temos feito pela próxima geração? Qual legado nós temos deixado? Então, nós precisamos nos perguntar isso, o que nós temos feito? E
Herança é nada mais, nada menos que permitir que a próxima geração não comece de mãos vazias. Olha que responsabilidade. E lembra aí, ó, tem uma frase do Bill Jones que fala assim, ó, que o teto dos pais é o piso para os filhos. Olha só que forte, o que nós temos feito. Então, essa é a meditação que eu quero deixar para nós e que Deus fale ao seu coração para a glória de Deus. Ficou gigante, mas glória a Deus e que seja a bênção na sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada irmã que está ouvindo essa mensagem agora, que o Senhor esteja falando ao seu coração, assim como o Senhor falou ao meu coração. Que seja a bênção na vida de cada uma delas. Que o Senhor abençoe a nossa nova semana que se inicia, abençoe cada irmã, cada igreja representada aqui nesse grupo, que todos nós possamos ser fortalecidos no Senhor para a glória do teu nome, que possamos viver uma vida 100% integral, assim como o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, Deus abençoe vocês, vocês são demais. Foi um prazer. Tchau!